e estabelecer as conclusões que poderemos tirar da propositura dessa matéria. O nada absoluto, o nulo, seria a ausência total e absoluta de qualquer positividade, de qualquer ser. Então, nós podemos concluir o seguinte: se alguma vez tivesse havido um nada absoluto, nessa vez o ser não poderia ser possível. E também não poderia ter sido nunca possível. Ora, se o nada absoluto é a ausência totalmente de ser, e sendo a possibilidade um modo de ser, ou seja, a capacidade de vir a ser efetivamente, deste ou daquele modo, o nada não poderia de forma alguma ser portador, incluir em si nem subjetivo, nem objetivamente qualquer possibilidade de ser. Então, neste caso, dado o nada absoluto, seria impossível haver qualquer possibilidade de ser nele. E também não poderia haver fora dele, porque se está postulado um nada absoluto, não poderia haver um ser que fosse o fundamento dessa possibilidade. Consequentemente, se alguma vez se deu o nada absoluto, necessariamente não seria ele portador da possibilidade de ser, o ser não seria possível, e também nunca desse nada poderia surgir a possibilidade de ser. Ora, se nós partimos da nossa experiência, nós partimos da realidade do ser. Nós temos a experiência do ser. E da realidade nós podemos concluir a possibilidade. Então, podemos dizer que o ser é possível porque o ser há. Nós temos a experiência do ser, portanto o ser é possível. Podemos dizer, portanto, que o ser é possível porque o ser há. Ora, se o ser é possível, porque há, então, de modo algum, se deu aquela situação em que só se desse o nada absoluto. Porque a possibilidade do ser fundada na realidade prova de modo definitivo a impossibilidade do nada absoluto em qualquer momento. E por quê? Se tivesse havido, se tivesse se dado o nada absoluto, então nunca mais teria sido possível o ser. E o ser é possível, porque o ser há. Então, não nos resta outra possibilidade do que concluir o seguinte: se nunca houve nada absoluto, então sempre houve alguma coisa, algum ser. Essa possibilidade de haver o ser pela ausência do nada absoluto é agora também absoluta. Já que esse sempre haver
de um ser é absoluto, devido à impossibilidade da posição contrária, isto é, a impossibilidade de ter havido em qualquer momento o nada absoluto. Concluímos daqui uma série de sentenças que eu vou analisá-las tanto quanto for possível para a sua melhor inteligência. Nós partimos de um ponto condicional, se houvera ou não o nada absoluto, e nos permitiu estabelecer alguns postulados. De uma realidade, nós concluímos a possibilidade da realidade do ser, concluímos a possibilidade do ser. Postulada a possibilidade do ser, ela está em contradição com o nada absoluto, porque se tivesse havido o nada absoluto, a possibilidade do ser seria impossível sempre. E havendo a possibilidade do ser, agora, partindo nós da realidade que nós vivemos, aquela afirmativa estaria em contradição com a primeira, porque uma afirmaria a posse, a presença da possibilidade, e a outra afirmaria a ausência da possibilidade sempre, incluindo, consequentemente, ainda esse instante no qual nós estamos concluindo a possibilidade, fundando-nos na realidade. De maneira que essa possibilidade que se dá agora refuta de modo categórico e absoluto, apoditicamente, necessariamente, a possibilidade do nada absoluto de ter havido em qualquer momento. Então, depois dessa possibilidade, conclui-se também a validez da condicional e a impossibilidade de não haver o ente. Portanto, é impossível não haver o ente. É impossível não ter havido o ente. O que vem afirmar não só a possibilidade de haver o ente, mas a necessidade de ter havido sempre um ente, pelo menos. Essa possibilidade postula, por sua vez, de modo apodítico, a impossibilidade de não haver. Então, consequentemente, o haver necessário. Desse haver necessário, o ser necessário. Porque necessariamente deve ter havido um ser para dar a possibilidade de serem os outros seres que se efetivaram. Ora, desse ser necessário, nós partimos para a ideia de Deus. Então nós vemos que o postulado de Santo Anselmo encontra nessa demonstração que acabamos de fazer novamente validez. Era possível concluir-se como concluiu Anselmo, fundando-se apenas em demonstrações ontológicas da necessidade de um ser necessariamente. E, consequentemente, este ser o fundamento de todos os seres possíveis que se efetivam. Portanto, a presença deste ser necessário tem que continuar, porque se houvesse um interregno, estabelecer-se-ia então o nada absoluto, o ser posterior tornar-se-ia absolutamente impossível. Conclui-se então esta regra nova que é importantíssima e que modifica um dos aspectos fundamentais no modo de raciocinar. Não exclui as regras clássicas da lógica, mas as completa com esta argumentação. Eu vou ditá-la e aqueles que quiserem escrevê-la que eu faço. Quando a realidade
estatue uma possibilidade e esta nega, recusa, elimine e absolutamente a não possibilidade, abra-se parênteses, que passa a ser contraditória, fecha-se parênteses. A possibilidade aponta a necessidade. Abra-se parênteses. Não inclusa na possibilidade. Não inclusa na possibilidade. Mas indicada por ela, por fazer ela parte de uma necessidade. Fecha-se parênteses. Muito bem. Está claro? Muito bem. Da realidade do ser, nós estatuímos a possibilidade do ser, partindo da nossa experiência. Ora, esta realidade do ser nega, recusa, elimine e absolutamente a não possibilidade, porque a possibilidade afirmada prova que não tem fundamento a não possibilidade de ser. Muito bem. A não possibilidade de ser afirmada seria contraditório neste caso. Certo? Muito bem. Mas a possibilidade de ser que nós concluímos da realidade aponta agora a necessidade de ser. Não é que a necessidade esteja inclusa na possibilidade, porque nós sabemos que a ordem é o seguinte: a necessidade inclui a realidade inclui a possibilidade. Postulada a possibilidade, não se postula a realidade, mas postulada a realidade, postula-se a possibilidade. Postulada a realidade, não se postula a necessidade, mas postulada a necessidade, postula-se a realidade. Estas são as regras lógicas, as regras do raciocínio. É uma das regras do raciocínio. Muito bem. Mas aqui neste caso é distinto, porque nós vamos concluir a possibilidade partindo da realidade. Até aí está certo. Estamos dentro das regras normais do raciocínio. Mas a possibilidade do ser negando de maneira apodítica e necessária a impossibilidade do nada absoluto, ela está então revelando e contém, que ela indica, que ela aponta, não contendo dentro dela. Não é que a possibilidade contenha em si, mas aponta a necessidade de uma realidade sempre de ser, cuja realidade de ser, em face dessa mesma possibilidade atual de ser, passa a ser uma necessidade, porque sem ela seria impossível haver esta possibilidade. Portanto, ela nos revela esta possibilidade. Temos aqui um exemplo nítido do que é a chamada intuição apofântica na filosofia pitagórico-platônica. Este é um exemplo de intuição apofântica, de intuição que ilumina. É sobretudo aquela intuição que, partindo de dados inferiores, alcança-se a superiores pela necessidade não de que se revela estar contida nos inferiores, mas porque os inferiores são um índice, são algo que aponta, são um sinal apontando para algo que está além, que se tem de colocar necessariamente para a boa inteligência do próprio inferior. Então,
A necessidade não está inclusa na possibilidade enquanto possibilidade, mas está indicada por ela. E porque ela, essa mesma possibilidade, é parte de uma necessidade, surge de uma necessidade, e por isso ela então aponta. Assim como se diz nos sinais. Os sinais de que o fumo, por exemplo, nos aponta a presença do fogo. A marca dos pés humanos no chão nos apresenta, nos indica que alguém andou passando por aquele determinado lugar. Quer dizer, esses indícios é que vão iluminar o conhecimento. Não quer dizer que o indício contenha em si um outro que lhe é hierarquicamente superior. Mas ele o aponta, ele o indica, ele o revela e permite então que a mente, por seus próprios meios, chegue a ele. Então, nós chegamos agora a uma outra conclusão importante. É que, da possibilidade, conclui-se a necessidade quando a não possibilidade é impossível, é contraditória. Este é uma nova sentença, que eu vou repetir. Da possibilidade, conclui-se a necessidade quando a não possibilidade é impossível, contraditório. É evidente, se a não possibilidade de ser é impossível, já que nós temos o ser, é consequentemente impossível, o que daria fundamento à não possibilidade de ser, que seria nesse caso o nada absoluto, o qual daria a fundamentalidade da não possibilidade de ser. Ora, consequentemente, para que este ser possível se dê, havia necessidade de sempre dar-se ser. Desse ou daquele modo, não nos interessa discutir aí, mas de sempre dar-se ser. Quer dizer, quando da possibilidade decorre a impossibilidade da não possibilidade, conclui-se pela necessidade. Eu vou repetir. Quando da possibilidade decorre a impossibilidade da não possibilidade, conclui-se pela necessidade. Ou ainda, a necessidade é a impossibilidade da não possibilidade. É a negação do não. É a negação do não. Certo? Tomaram nota? Vamos agora então prosseguir. Se é impossível alguma vez o nada absoluto, se é impossível alguma vez o nada absoluto, é impossível sempre. Porque, do contrário, seria impossível do ser. É claro, porque o possível tem que ter um fundamento em alguma coisa positiva. Se é impossível alguma vez o nada absoluto, se nós partirmos desta condicional, de que é impossível alguma vez o nada absoluto, antes nós já vimos que é impossível, mas não podemos dizer que é impossível para o futuro. Ainda não chegamos a esta conclusão. Mas se nós partimos que é impossível alguma vez o nada absoluto, é impossível sempre. Porque, do contrário, seria impossível do ser. Vamos ver se este pensamento, se esta sentença está bem fundada. Vamos analisar. O possível é algo que o ser contém, de certo modo, virtual, ou iminente, ou formalmente. O possível
sustentado no nada é impossível. Então ele terá que estar sustentado em algum modo de ser. Ou ele está sustentado virtual, ou iminentemente, ou formalmente, de algum modo ele está sustentado. Ora, o ser não contém o nada absoluto de nenhum desses modos. Por exemplo, como poderia conter o nada absoluto virtualmente se o nada absoluto seria a ausência total de ser? Não pode conter. Conter nada não é conter. Eu não deveria conter nem virtual, nem eminentemente, nem formalmente. O nada absoluto. E mesmo porque o nada absoluto não poderia ser contido porque é absurdo. Em face de não ter sido possível em nenhuma ocasião, dada a possibilidade de ser. Logo, o nada absoluto não podia ser uma possibilidade de ser. Também não é uma possibilidade de ser. Também não é uma possibilidade em si mesmo, porque o nada absoluto não há. Você poderia dizer, não, mas o nada absoluto tem a possibilidade de si mesmo. Não, porque ter a possibilidade de si mesmo, sendo ele nada, ele não daria fundamento suficiente ao próprio possível de si mesmo. Ele também não pode ser possível de si mesmo. Consequentemente, não pode se admitir ao lado do ser o nada absoluto. Então, consequentemente, não pode nunca dar-se ao lado do ser o nada absoluto. Todo contexto Gama, que depois iremos analisar, ele não tem fundamento. São ideias sem fundamento. São ideias falsas. São ideias, são pseudo-ideias. São construções imunes e vazias do nosso espírito. Porque é impossível o nada absoluto, de qualquer modo, ao lado do ser. Só pode haver o ser. É verdade que, em filosofia concreta, nós fizemos a demonstração da impossibilidade do nada absoluto parcial, porque o nada absoluto parcial torna-se também impossível como o nada absoluto total. Do mesmo modo que não é possível haver ou ter havido ou vir a haver o nada absoluto total, também não é possível o nada absoluto parcial. Apenas o que pode haver é o nada relativo, a não presença de uma positividade. Mas a não presença de uma positividade que realmente seja positividade. Porque a não presença de uma positividade que não tem positividade, que nós apenas imaginamos que é uma positividade, não é presença de coisa alguma. E a não presença de coisa alguma não é presença de nenhuma espécie. De maneira que o não haver de alguma coisa que não tem nenhuma positividade é zero, é nulo, nega-se a si mesmo. Nós não podemos dizer que é uma coisa deficiente porque lhe falte algo que é nada. Porque faltar nada é nada faltar. Consequentemente, uma coisa só pode ser deficiente se lhe faltar alguma coisa, pelo menos positiva. De maneira que o nada relativo só pode ser, só tem fundamento numa positividade. Porque se for nada de alguma coisa não positiva, ele não tem mais nenhum fundamento. Então, o fundamento do nada relativo é um fundamento por referência a alguma coisa. O nada relativo permite a construção de um contexto de ideias subordinantes e subordinadas em torno dele. E essas ideias podem ser verdadeiras, porque elas estão se fundando em alguma coisa real. Desde que a positividade que é recusada, que é negada ou que é afastada, seja realmente uma positividade. Enquanto que o contexto humano, que é formado da ideia de nada absoluto, este está completamente posto à margem. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se alguém raciocinasse com a ideia de mal como total e absoluta ausência de bem, o mal seria um esvaziamento absoluto de toda
a positividade. Seria a negatividade elevada ao extremo. Então, o conceito de mal nos levaria a dar-lhe um conteúdo vazio, um conteúdo igual ao que teria um nada absoluto, a ausência total e absoluta de qualquer positividade. O mal seria, então, um nada absoluto também. Ora, consequentemente, tal mal, colocado dentro do contexto gama, é falso. Não há necessidade de escrever aí milhares de obras e fazer longas e terríveis demonstrações como se fizer. Basta apenas que nós coloquemos a ideia dentro dos seus contextos. Se aquilo que nós imaginamos e pensamos aí em torno a, que forma para nós um conceito qualquer, colocamos dentro do contexto alto, ele é absurdo, dentro desse contexto, ele entra em contradição com os postulados deste contexto, com as sentenças já determinadas deste contexto, ele é falso, dentro desse contexto. Mas ele pode ser verdadeiro dentro do contexto desta. Então, no contexto desta. No contexto desta. Ele não entra em contradição, também não precisa. Se ele entra em contradição, também não pertence ao contexto desta. Se ele entra em contradição, ele é possível. Contradição tem que ser intrínseca, formal, intrínseca. Não havendo essa contradição, ele é possível. Agora, se ele está incluso, está subordinado já àquelas ideias que constituem o contexto desta, então pode-se afirmar, sem temor de erro, que ele pertence a esse contexto e, consequentemente, ele é regido pelas mesmas leis que regem esse contexto. Agora, se vamos compará-lo no contexto gama, que é o contexto nada absoluto, nós então veremos também se ele postula o nada absoluto, se ele chega a ser um esvaziamento total de toda e qualquer positividade, ele será absolutamente negado, sem nenhum valor, sem nenhum fundamento. Eu estaria então aplicá-lo no quarto, no delta, que é o contexto do nada relativo. Aí poderemos talvez encontrar sua possibilidade ou não. Então, diríamos que sim, por exemplo, o mal pode ser perfeitamente encaixado no contexto delta, o qual contexto delta não contradiz nunca o contexto alfa nem o beta, mas contradiz sim o gama, porque o gama postula o nada absoluto. E se nós postulamos um nada relativo, postulamos pelo menos uma referência positiva e, consequentemente, contradizemos o contexto gama. Muitos poderiam dizer, então nós não precisamos trabalhar com o contexto gama. Precisamos, porque ele nos permite que nós formemos certas ideias que chegaríamos com elas à sua melhor determinação. Por exemplo, vamos tomar o conceito de erro. O conceito de erro indica a privação de certeza. Muito bem, então na privação de certeza, nós vamos verificar se ele se encaixaria dentro do contexto gama. Dentro do contexto gama, a ideia de erro seria a privação total de qualquer positividade. Seria um erro tomado em sentido absoluto. Então nós esvaziaríamos o erro de tal modo que o erro não teria fundamento nenhum. E o erro precisa ter um fundamento. Para que o erro seja erro, ele tem que ter um fundamento positivo, algum fundamento positivo. Então, esse fundamento positivo nos mostra que, de maneira alguma, não podemos chegar ao erro absoluto. Um defeito fundamental que realizou um pensamento chamado racionalista foi levar os conceitos, certos conceitos da razão, a um esvaziamento tal que eles se transformavam em nada. Daí muito chegar a dizer que a última providência da razão, como se fosse a sua meta final,
para a qual ela tende é o nada. Daí ele irritar-se contra a razão. E daí ele aderir ao movimento romântico. E por sobre a razão as suas maiores dúvidas. Porque, dizia ele, a razão, pelo seu espírito abstratista, pela sua tendência abstratista, pela sua tendência de despojar, ela vai despojando tanto que despoja até a positividade. Chega a ser nada. Qualquer conceito da razão tomado em si mesmo está completamente esvaziado. Dizia ele. Daí ele ter, pela razão, uma tremenda desconfiança, como ele dizia. E temor mesmo de entregar-se a ela. Usava porque não podia deixar de usar, mas sempre temeroso, e dizia mesmo que ela não passava de senão de um órgão curso da nossa inteligência. Um órgão claudicante, um órgão incapaz de nos levar ao melhor conhecimento. Daí, naturalmente, dá preferência à intuição e seguir todo aquele roteiro que é comum aos românticos. De maneira que, agora já temos uma noção, pelo menos, sintética do que sejam os contextos. Agora vamos ver uma outra, o conceito de falsidade. Como ele é entendido na filosofia especulativa. E como sabemos, a falsidade pertence mais à ciência especulativa do que propriamente à prática. A ideia de falsidade implica necessariamente um esvaziamento total de positividade, de certeza, de base correta. Então a ideia de falsidade, ela é realmente esvaziada de todo o conteúdo positivo. Quer dizer, o falso é, na filosofia especulativa, aquilo que não tem nenhum fundamento em qualquer positividade. Ora, vamos tomar um conceito, por exemplo, de triângulo. Se nós dissermos que o triângulo tem 4 lados, especulativamente, esta ideia é falsa, porque ela exclui completamente toda e qualquer positividade do triângulo. Então, o conceito de falsidade é o único conceito que, dentro do contexto beta, tem algum fundamento. Não porque ele, a falsidade, seja alguma coisa em si mesma. Não. Mas porque a falsidade aponta à exclusão total de qualquer fundamento positivo ao que é postulado. Então, será, consequentemente, a afirmação de uma positividade contrária àquela que a falsidade postula. Se a falsidade, se alguém postular que o quadrilátero é um triângulo, é falsa essa postulação, porque ela exclui totalmente o triângulo do conceito de quadrilátero. Exclui formalmente. Muito embora nós pudéssemos reduzir o quadrilátero a triângulos, mas nós não reduzimos o quadrilátero a triângulos. O quadrilátero não será a composição de 2 triângulos, porque ele podia ser de muitos. Nós apenas admitimos a possibilidade de dividir um quadrilátero em triângulos. Mas não o quadrilátero enquanto formalmente quadrilátero. De maneira que a falsidade é considerada assim como não tendo gradatividade nenhuma. Contudo, temos aqui um ponto importante onde há uma grande controvérsia na filosofia. Se a falsidade não tem, por sua vez, alguma positividade, e se ela tem alguma vez alguma positividade, ela tem uma gradatividade. Então, poderia dizer que uma coisa é mais falsa do que outra. Propriamente seria dizer uma coisa mais certa do que outra. Mas vamos admitir, vamos raciocinar
que seja possível dar-se à falsidade esse sentido. Então nós encontraríamos que uma coisa podia ser mais falsa do que outra. Nós não aceitamos essa tese, porque o falso é falso de qualquer maneira. Dizer-se, aqui estão 16 pessoas, dizer que é 14, ou 13, ou 12, ou 15, ou 17, todas estas afirmativas são falsas. Embora umas estejam mais certas do que outras, mais aproximadas da verdade do que outras, mas todas são falsas. Admitir-se, por exemplo, graus de falsidade, só se poderia admitir se se dissesse, por exemplo, quando se diz que o triângulo seria falso afirmar que o triângulo é um quadrilátero, ou que o quadrilátero também é um triângulo, nós diríamos, não, tem alguma positividade, porque um quadrilátero pode traçar um triângulo. O quadrilátero contém elementos para a construção de um triângulo. Então essa falsidade não seria absoluta. Nós achamos isto uma maneira muito, vamos dizer assim, muito bárbara de tratar o assunto. O melhor é considerar sempre o conceito de falsidade como um conceito especulativo e, portanto, como algo que não admite graus. Assim como a identidade não admite graus, também a falsidade não admite graus. A verdade também não admite graus. O que admite graus é o certo e o errado. É na parte prática é que nós poderemos encontrar a gradatividade do certo e a gradatividade do errado. Mas na parte especulativa devemos permanecer dentro das ideias formais que são puras e perfeitas. E neste sentido, verdade é sempre e apenas verdade, falsidade é sempre e apenas falsidade. Cremos que as ideias principais estão bem clareadas.